paraíso bíblico, como um lugar físico, com localização geográfica, jardim de flores, com muita água, plantas frutíferas e brisa suave, nunca existiu e nem existe. O paraíso descrito na Bíblia não é um lugar propriamente dito, mas é o estado de justiça, de paz, de fraternidade, de felicidade em que o homem deveria viver. Os primeiros pais, identificados biblicamente por Adão e Eva, estiveram desde o início em comunhão com Deus, e esta comunhão os preservou durante um certo tempo neste estado de santidade original. O Gênesis não está literalmente descrevendo um lugar geográfico onde Deus caminhava com os homens lado a lado, fisicamente falando. Deus é um espírito eterno e comungava com os primeiros homens, representados pelos já mencionados Adão e Eva. Esses primeiros pais realmente existiram, mas tais nomes apenas designam suas funções na história da salvação. Adão significa homem da terra e Eva, mãe dos seres vivos. O pano de fundo para as respostas sobre os primeiros capítulos de Gênesis é sempre o gênero literário usado pelos autores para relatarem suas reflexões, inspiradas por Deus, evidentemente. Como já falamos em outros vídeos, a Bíblia não foi ditada por Deus. Deus não sussurrou nos ouvidos dos autores sagrados, palavra por palavra, inclusive as vírgulas, para que os textos sacros fossem escritos. Na verdade, Deus inspirou tais homens que, utilizando o conhecimento que possuíam, incluindo a cultura de sua época e tudo ao seu redor, pudessem expressar as verdades divinas através de suas meditações humanas. Portanto, as palavras humanas sempre serão pobres para designar as verdades celestiais, mas são necessárias porque Deus quer a participação do ser humano no plano de salvação, inclusive para registrar sua ação no mundo. Sabemos que a Bíblia é uma coleção de 73 livros e que cada livro tem seu gênero literário. Existe o gênero literário religioso e dentro dele cada autor escolheu a forma que no seu tempo melhor lhe servia para transmitir sua ideia. Enfim, o Gênesis usa muito a simbologia, o jogo de palavras, emprega imagens conhecidas pelo povo, usa elementos tirados da cultura judaica, da Mesopotâmia, da cananaica e etc. De tudo isso serviu, por exemplo, o autor do relato sobre a queda do homem, para refletir com seu povo sobre a existência do mal no mundo. Sobre estas cenas bíblicas, temos 2 vídeos que explicam o significado dos contos da criação nos primeiros capítulos da Bíblia. Vou deixar os links na descrição. Voltando ao tema do paraíso. Esse paraíso, aliás, como estado de justiça, paz, felicidade, não foi destruído, pois é o projeto de Deus para o homem. A narração sobre o paraíso na Bíblia é apenas um modo de escrever. É descrição de estado de felicidade segundo o antigo modelo oriental. Para o autor bíblico, o hagiógrafo, a descrição tem a finalidade de mostrar o contraste da realidade em que ele vive. O projeto de Deus não era nada daquilo que os homens de seu tempo viviam, mas era exatamente o contrário. Daí a intenção do autor em mostrar com seu escrito que todo homem deve lutar para reconstruir o paraíso querido por Deus. Grosseiramente falando, o autor que descreveu o paraíso está dizendo: o paraíso de Deus não é o que o homem fez com o mundo, deturpando, destruindo, assassinando, cometendo tantas injustiças e idolatrando a si mesmo e a tantos falsos deuses, como os mortos, o poder, o dinheiro, as superstições, a adivinhação e etc. Adão e Eva foram os primeiros pais que estiveram neste paraíso, neste estado de felicidade que antecedeu todo este desastre
provocado pelos homens e que começou quando estes mesmos primeiros pais fizeram uso de seu livre-arbítrio para se afastarem deste estado de felicidade original. Não foi Deus que os expulsou do paraíso, mas Adão e Eva, que criados à imagem e semelhança do Criador, tinham inteligência e vontade e preferiram desobedecer. E com isso, a consequência natural foi o afastamento de Deus e de seu paraíso. Esse primeiro pecado, esse erro inicial, o chamado pecado original, está na origem, no começo da humanidade. É uma força perigosa e ameaçadora e da qual cada geração é responsável, inclusive a primeira geração. O paraíso, então, existirá quando o homem conseguir eliminar o mal, o pecado, promover as boas obras e buscar a santidade. A luta contra o mal e a busca pela salvação já é início da construção do paraíso querido por Deus. Para que esta comunhão original entre Deus e os primeiros pais fosse restaurada, o próprio Deus se fez homem, assumiu nossa natureza na pessoa divina de Jesus Cristo. E esta comunhão não foi somente restaurada, mas trouxe benefícios ainda maiores do que a primeira comunhão. Agora, quem buscar a Deus e entrar em comunhão com Ele nesta vida mortal e até o estado permanente do céu, não receberá os dons originais ou préternaturais do paraíso descrito no Gênesis, mas sim os dons sobrenaturais da vida ressuscitada, como o próprio Jesus nos mostrou quando venceu a morte no terceiro dia. No fim dos tempos, no juízo final, todos os salvos terão seus corpos ressuscitados e viverão em uma terra renovada, o que a Bíblia chama de novos céus e uma nova terra. Eis aí o paraíso pleno. Sobre o juízo final e seus principais detalhes, já fizemos um minucioso vídeo sobre o assunto. Vou deixar o link na descrição. Contudo, na construção desse estado de felicidade que começa em nossa vida mortal, em nossa peregrinação terrestre, iniciada com nossa adesão a Cristo, o homem irá se defrontar sempre com enormes dificuldades. A Bíblia exprime essa ideia dizendo que havia querubins, anjos, com espadas flamejantes guardando o paraíso, como está em Gênesis 3, versos 23 e 24. A reconstrução do paraíso será possível só depois de superados todos os obstáculos e com a ajuda misericordiosa de Deus. Sem isso é impossível estender a mão, tomar da árvore da vida, dela comer e viver para sempre, como está na segunda parte do verso 22 de Gênesis 4. O paraíso existe como a possibilidade de realizar o projeto de Deus, o plano de felicidade e de vida para o homem, que significa entrar em plena e permanente comunhão com seu Criador, que é amor. Para isso é preciso que o homem volte a observar a lei de Deus, que com Jesus Cristo foi completamente anunciada. Com Jesus Cristo, inclusive, mencionando os sacramentos criados por Ele, o caminho para a plena comunhão com Deus está aberto e pode, com a adesão do homem, levá-lo a viver nesta mesma comunhão para todo sempre. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.